الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرهم واكتفى أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que a paz e a sua bênção estejam com o mais nobre, o mais virtuoso dentre as criaturas, nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente a sua família, os seus companheiros e todos aqueles que seguirem e se conformarem com esta religião, aqueles que acham que é a religião mais certa, estão convictos, estão crentes nisso. Prezados irmãos, para o dia de hoje vamos falar sobre o pilar de Hajj, que é o quinto pilar do Islã. O quinto pilar do Islã, o Hajj. O que é isto de Hajj? O Hajj significa قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. O Hajj significa a pessoa fazer uma peregrinação, fazer uma viagem com o propósito de chegar a Meca a fim de observar alguns rituais específicos, que é o Tawaf, a circundação pela casa, o saio, o vai-vem entre a Safa e Marwa, a estadia em Arafat, e isto é mais ou menos o que é o Hajj, mas deve ser fi zamanim makhsus, em tempo específico, o que significa que o Hajj não é feito a qualquer altura. A Sharia fixou um tempo exato que é feito o Hajj. Constitui, como dissemos, o quinto pilar do Islã, pois o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Bunya al-Islamu ala khamsin. O Islã é constituído de 5 pilares. وذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. A observação do ritual de Hajj para aquele que tenha a possibilidades financeiras e gozar de boa saúde. Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Coran: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. E por Allah impende aos homens a peregrinação à casa, liman istata'a ilayhi sabila, a quem até ela possa chegar, a quem tem as possibilidades financeiras e gozar de boa saúde. O Hajj, prezados irmãos, é apenas obrigatório uma vez na vida, e se a pessoa quiser fazer mais que uma vez, então tratar-se-á de um ato facultativo. Diz o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Al-Hajj marratan faman zada fahuwa tatawwu'un. O Hajj é uma vez apenas durante a vida, e quem fizer mais que uma vez, então tratar-se-á de uma obra facultativa. O nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam observou apenas uma vez o Hajj, e no ano seguinte ele perdeu a vida, salawatullahi wa salamuhu alayhi. E o hikmat da legislação deste ritual de Hajj, é de purificar-se a alma dos pecados cometidos, para que Allah subhanahu wa ta'ala assim possa honrar a esta alma, a esta pessoa, na vida do Akhira, na vida do além. Pois diz o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man hajja hadha al-bayt falam yarfuth walam yafsuq raja ka yawmi waladathu ummuhu. Quem visitar esta casa, quem fizer a peregrinação a esta casa e não cometer futilidade durante o seu Hajj, durante a estadia em Meca, tampouco cometer o ato sexual enquanto estiver de Ihram, raja ka yawmi waladathu ummuhu, voltará para sua casa como o dia em que nasceu, isto é, sem pecado nenhum. Isto revela a extrema importância deste ritual e a sua formidável recompensa. Prezados irmãos, tem umas condições para a observação do Hajj. Primeiro, deve ser a pessoa muçulmana, o que significa que não é obrigatório o Hajj para os káfirs, e somente será aceito deles se eles proferirem os 2 testemunhos: Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Segundo, a pessoa deve gozar de consciência, o que significa que o Hajj não é obrigatório para aquele que é maluco. Terceiro, atingir a puberdade, o que significa que não é obrigatório para o impúber. E se o impúber observar o Hajj, é recompensado por isso, mas na sua idade já atingida, a puberdade deverá observar o Hajj obrigatório. Quarta condição é gozar das possibilidades, ter a possibilidade de transporte e comida durante a estadia em Meca. A quinta condição é dele ter a liberdade, não ser um escravo. E se o escravo observar o Hajj, é recompensado por isso, mas quando já estiver a gozar de liberdade, terá que observar o Hajj. A sexta condição, que é específica para as mulheres, é o que? O Wujud al-Mahram. A mulher deverá estar na companhia do seu esposo ou estar na companhia de um Mahram. Estas são mais ou menos as condições do Hajj. Queria dar uma atenção que não se pode fazer o Hajj em substituição a alguém antes que tenha feito para si mesmo o Hajj. Como é o caso de um sahabi que estava a observar o Hajj. Labbaik Allahumma an shubur, mas estava a observar o Hajj em substituição a alguém. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou-lhe: Man shubruma? Quem é este shubruma? Ele diz: Akhuli, é o meu irmão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: Ahajjta li nafsika? Você já fez o Hajj para si mesmo? Disse lá: ainda não fiz o Hajj para eu mesmo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Hujja an nafsika thumma hujja an shubruma. Faça o Hajj para si, depois faça em substituição a shubruma. O que significa que a pessoa não pode fazer Hajj em substituição de alguém antes de ele mesmo fazer o Hajj para si mesmo. والله تعالى أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.